Então, Mônica, na jornada do Encantar, a gente sempre esteve muito preocupado em despertar nas pessoas o potencial delas. Porque, na maneira como o mundo está configurado, muitas pessoas escolhem a profissão por necessidade, de sobrevivência, mais do que pela vocação. E você transmite, né? Eu queria ouvir de você como que é essa relação entre profissão e vocação de comunicadora. Olha, essa pergunta é muito boa porque foi recentemente que eu descobri de onde surgiu essa vocação. Essa vocação, essa entrega e essa, eu acho que é uma missão também, sabe? A maturidade traz uma clareza, né? E foi recentemente que eu descobri num evento que eu fui apresentar e que eu tinha que trazer a vocação e profissão das outras mulheres que eu ia entrevistar. E aí a organizadora me perguntou: Mônica, como é que você descobriu o jornalismo, a comunicação na sua vida? E aí eu fiz uma busca, sabe? Eu não tenho ninguém na minha família que trabalhe com rádio, com TV, que escreva. A minha família é de pessoas que amam números, pessoas que são médicas. E aí eu fui pensar, de onde que eu tirei isso? Descobri, Marquinhos, eu descobri. Foi na cozinha meia água da minha avó. O que é isso, meia água? É aquela cozinha de um telhado só, Sim, sabe? sim. É um corredor com um telhado. E, aliás, foi meu avô que construiu. Por que a cozinha da minha avó divina? Porque foi ali que eu aprendi a escutar. A minha avó amava contar histórias, a história da vida dela, da família dela. Era onde o meu avô também, quando chegava do serviço, meu avô foi pedreiro. Então, quando ele chegava do serviço, era onde nós nos encontrávamos e eu ouvia tudo da vida deles, do dia deles. Então, ali eu aprendi a escuta. E depois eu fui aprendendo, enquanto crescia, a conversar, a trazer o que eu estava vivendo na escola, com os colegas. Então, foi ali na cozinha da minha avó que eu comecei a praticar e a descobrir essa vocação de querer ouvir as pessoas, sabe? De querer saber a história das pessoas. Então, foi ali. E o meu avô não tinha nem o 4º ano primário direito, né? E ele gostava muito de rádio, então a gente ouvia rádio todos os dias. E eu me lembro que depois do jantar, um tempo depois, a gente ia para a sala deles e a gente assistia ao jornal. Na época era o Jornal Nacional. Então a gente assistia e meu avô, naquela simplicidade dele, sabe? Ele buscava o conhecimento, ele buscava a informação, ele queria saber o que estava acontecendo no mundo, no país. E por mais que ele fosse simples de instrução, ele foi construindo uma sabedoria para poder enfrentar todos os dias quando ele saía portão afora para trabalhar. Então eu devo muito, principalmente aos meus avós maternos, a Dona Divina e o seu Irani. Porque foram eles que me apresentaram ao acaso mesmo, sem saber, o que me guia até hoje, né? Você falou dos 38 anos de profissão e é isso mesmo. E sempre aprendendo, Marquinhos. Então eu tenho esse vislumbre, ainda bem, de onde que surgiu toda essa minha paixão. Você tem recordação de com que idade mais ou menos você estava quando aconteciam esses encontros na cozinha, quando você começou a perceber esse interesse pelas histórias? Sim. Porque assim, o meu avô, ele construiu a casa onde ele, a minha avó e a minha mãe moravam, e do lado depois ele construiu a casa onde eu nasci. Então eram casas que se comunicavam. Então eu ia para lá muito novinha, 2, 3 anos. Então eu passei a minha infância entre a minha casa e a casa dos meus avós. E além da cozinha, como eu fui a primogênita, né, dos meus avós maternos, o meu avô fez um balanço. Eu tenho paixão por balanço. Então, era a cozinha, uma copinha que dava para o terreiro, não era nem quintal, para o terreiro, e depois tinha um portãozinho que você entrava para o restante da casa. Então, a minha vida foi muito nesse espaço. E ali eu também balançava. Eu lembro do meu avô me jogar e eu via o céu, né? Via tudo, assim, via a copa das árvores. Então, desde menina, então eu tinha o quê? Acho que a partir dos 3 anos de idade, a minha convivência foi muito intensa na casa dos meus avós. E foi até eu me mudei dali aos 12 anos que a gente foi para uma outra casa, porque aí vieram os meus irmãos, então era
a família foi crescendo e a gente foi para uma casa maior. Para você ter uma ideia, os amigos também que estão acompanhando, recentemente eu virei para minha mãe, a dona Ivone, e falei: mãe, como era o meu quarto na nossa casa? Porque eu não me lembrava, Marquinhos. Eu me lembrava, eu tenho uma lembrança tão forte, uma memória tão forte da casa dos meus avós, que eu me lembro só de dormir no quarto que era da minha mãe e que passou a ser meu, sabe? De tão intensa e forte que é essa ligação com os meus avós. Então, de criança ali, mais ou menos até os 10, 11 anos, era lá que eu vivia. E aí toda essa influência. Chega um momento que a gente termina o ensino médio e vai escolher o que fazer. E aí você já não é mais aquela criança que tem esse olhar de maravilhamento com o mundo. Você também tem que pensar em o que fazer, né? De um lado tem essa percepção vocacional que você demonstrou, mas de outro lado tem o mundo do trabalho que começa a descortinar. Como que acontece essa transição? Foi muito com a orientação dos meus pais. E olha que interessante, quando eu terminei o ensino médio, na verdade eu fiz o magistério, porque os meus pais chegaram para mim e disseram: filha, temos que ser práticos na vida. Então já vamos pensar numa profissão para você, porque eu venho de uma família pobre, de uma família que lutou muito, né? E que me ensinou o valor do trabalho, sabe? Então, os meus pais conversaram comigo dizendo: filha, vamos pensar no magistério, porque você já sai praticamente com uma profissão. Olha só, de professora. E eu fiz o magistério e trabalhei como professora de crianças ali na faixa de 3 anos, sabe? Que eles chamavam de maternal. E a partir dali, os meus pais, que sempre deram estudo para nós, me perguntaram: e aí, o que nós vamos fazer? E na época, eu fui fazer decoração. Olha só, não fui nada para o jornalismo, nada para a rádio. Mas nesse meio de campo, nós tínhamos em Uberlândia uma rádio muito forte, que era 95,1. Lembra? Da Rádio Cultura? Sim. Então, eu cresci, a minha adolescência, a minha juventude foi ouvindo essa rádio e quando vi, também trabalhei nela. E eu me lembro de escutar a rádio, porque eu já tinha o hábito de escutar com os meus avós, e aí, adolescente, eu queria saber das músicas, né? Então, eu ouvia muito rádio, e eu me encantei pela 95,1. E aí, eu me lembro que numa segunda-feira à noite, eu peguei o telefone, liguei para o locutor do horário, assim, sabe aquela coisa, parece que é um anjo que sussurra, né? Eu tinha 17 anos, Marquinhos, 17 anos. E aí, perguntei para o então locutor, hoje meu amigo querido, Kleber Carvalho. Eu falei: vocês não estão precisando de locutora, não? Como assim, gente? Eu não tinha formação nenhuma, nunca tinha trabalhado nesse segmento. Mas começou já a se ver nesse lugar. Comecei a me ver nesse lugar. Projetar. Sabe o que eu fazia? Eu fazia assim, eu falava em cima dos comerciais, eu repetia os comerciais. Então eu estava ouvindo, aí repetia a voz da locutora, repetia o que o locutor falava. E a mesma coisa quando aparecia um jornal. Quando eu estava vendo o jornal, eu falava. Isso, eu acho que já trabalhando o que eu queria ser, né? Você acha que isso é uma forma de brincar? Eu acho. E como eu gostava de brincar. Hoje, eu moro onde eu aprendi a brincar com a terra, com a água no tanque, onde eu aprendi, sabe, a sentir o frescor das árvores, do pé de chuchu, da jabuticabeira, do pé de pera. Eu brinquei muito nesse terreno. Brinquei muito na rua também, porque na época podia, né? Sim. Mas falando dessa... Depois a gente entra nisso. Falando dessa transição. E aí o Kleber falou: vem aqui amanhã. Vem aqui pra gente conversar. E eu fui. Peguei um ônibus, fui. E a partir dali tudo começou a construir, porque eles foram tão generosos que eles abriram a porta. Eu acho que eles viram algum tipo de potencial, né? E aí eu comecei a equilibrar este trabalho da voz, conhecer o mundo do rádio, com o fim do magistério e o prestar vestibular para decoração. E aí, quando eu caí no mundo do rádio, eu me encantei. Falei: gente, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei alguns meses ali aprendendo muito, assim, honro todas as pessoas com as quais eu aprendi. Aí depois eu tive que interromper para poder prestar vestibular. Eu prestei para decoração,
comecei a fazer, mas o mundo da comunicação me chamou de volta. E aí eu fui para Rádio Paranaíba, através de um amigo que eu conheci, que se chamava Múcio, hoje infelizmente ele não está mais presente, que me apresentou, e aí eu comecei a trabalhar de verdade, sabe? Comecei a trabalhar como operadora, como locutora, sabe? Tinha um horário a cumprir. Então ali começou tudo. Até que larguei a faculdade de decoração, porque aí veio a televisão.